Então, Cantares de Salomão, capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Recordando que nós começamos na semana passada, né, a estudar sobre esse livro. Na semana passada vimos uma introdução, vou repetir algumas coisas aqui no início. Os irmãos que não estavam também presentes, né? Não sei se todos viram a gravação. Então, Cantares de Salomão, vou ler o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico dos cânticos, que é de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Versículo 2 novamente. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Bem, então na semana passada nós falamos aqui de maneira introdutória, né, sobre este livro, Cantares de Salomão. Então os irmãos se lembram que eu mencionei que há diferentes interpretações. Então não é um livro fácil. Hoje nós não vemos sermões sendo pregados neste livro, né, o que é errado. Comentei com os irmãos que no seminário o professor de teologia disse que não recomendava muito pregar neste livro, não, porque é um livro difícil, um livro confuso, um livro estranho. Ele disse assim: bem, dizer isso é algo grave, né? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Não estamos falando de qualquer livro, estamos falando da palavra de Deus. Mas é assim que muitos pensam. Inclusive, no meio reformado. Então, a pessoa se diz reformado, reformado crê na palavra de Deus, crê no solo Escritura, mas quando chega esse livro, né, não prega neste livro, ou fala que o livro é difícil ou estranho, não faz sentido, o livro não faz sentido. Então, já ouvi pessoas dizerem isso. Mas isso se dá também pela questão da interpretação do livro, né? Nós falamos que existem três interpretações para este livro, basicamente, né? Primeira interpretação é aquela interpretação literal que nós comentamos, né? No literal, diz que o livro de Cantares de Salomão, ele fala sobre o casamento, né, essa união marital, e é sobre isso o livro. O livro, então, tem até algumas ideias, algumas dicas, né? Os casados e tal, o relacionamento que diz respeito ao casamento, né? Bem, aí nós dissemos que essa não é a forma correta de interpretar o livro. Entender Cantares de Salomão como algo literal. E muitos têm seguido hoje, isso é uma interpretação nova, tá? Moderna. A história da igreja, no passado, não era assim que o livro era interpretado. Então, por que que não dá para interpretar assim? Porque se você ler o texto todo, o livro todo, você vai perceber que não faz sentido. Por isso que algumas pessoas vão dizer, o livro é confuso, estranho. Por quê? Porque eles querem interpretar literalmente. Então, nós temos que vários problemas se você for pegar o livro de modo literal. Por exemplo, né, a questão do singular e do plural é um problema. Então, a mulher que aparece aqui no livro, uma hora é descrita do plural, uma hora é no singular. Então, isso é estranho, né? Então, há várias mulheres, há uma, né? Então, isso não seria uma boa descrição para um casamento saudável nos padrões bíblicos. Sim, é verdade que no Velho Testamento houve poligamia, Deus nunca aprovou isso. O livro, então, não tem como você interpretar assim, devido à questão, uma hora é plural, uma hora é singular. Nós falamos isso, né? Falamos também, por exemplo, que o amado, ele sai à noite, lá no capítulo 5 ele sai e volta. O marido deve fazer isso? É um conselho? É uma dica para casamento? Isso? Não, né? O amado aqui, o homem, né, descrito como rei, uma hora ele é pastor, uma hora é irmão, tanto que algumas pessoas vão dizer é literal e tem mais de um homem também no livro todo. Então, confuso isso, né? E ela também, a mulher, no livro, é chamada de irmã, algo que seria algo estranho para os padrões do Antigo Testamento, se o livro fosse literal. A esposa não poderia ser chamada de irmã, é algo estranho demais, né?
E uma outra objeção é que o livro ele seria algo, se for somente literal, ele seria um livro somente para casados, então, né? Então, os solteiros não podem ler o livro, os jovens, né? Eu já li um livro de homeschooling que tem aqui em casa, onde os autores dizem que não é recomendável, então, os jovens, crianças, adolescentes lerem Cantar de Salomão, porque é só para quem é casado. Então, isso não faz o menor sentido, porque a Bíblia é toda proveitosa, né? Para instruir, para ensinar e etc. É para todo o povo de Deus, não é somente para os casados. Então, são várias objeções, né, que podem ser feitas. Essa é uma interpretação, então, literal, que é muito comum em nossos dias, e essa interpretação não entendemos que é a correta a se fazer, porque o livro realmente não vai fazer sentido. E segunda interpretação que nós falamos, de maneira resumidamente, é a interpretação tipológica, né? Alguns olham para esse livro e falam, é um tipo de Cristo. Ah, então, isso é verdade até certo ponto, porque o Velho Testamento contém muitos tipos e sombras de Cristo. O próprio Salomão, que é citado aqui no livro, ele é um tipo de Cristo. O rei Davi também, tantos outros personagens bíblicos. Mas o livro aqui não é um livro tipológico de Cristo, porque apesar desses personagens serem tipos de Cristo, o relacionamento e o casamento deles não é. Porque o foco não é relatar a história de Salomão, de Davi. Isso já é feito lá no livro de Reis, livro de Crônicas, né? Primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônica. Aqui é o relacionamento de fato, né? O homem e a mulher aqui no livro. Então, isso não é um tipo de Cristo. O relacionamento de Salomão, o casamento dele, ou o casamento de Davi, não é um tipo de Cristo. Alguns aspectos da vida dele são, mas o casamento não é uma delas. Então, não é a interpretação também tipológica. A interpretação que nós entendemos como mais correta é mesmo usada pela igreja no passado, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos puritanos, pelos covenanters e todos os pregadores teólogos até o século XIX. Então, você pode pesquisar, ler, pegar materiais para ler sobre isso, você vai descobrir que a interpretação que eles tinham é a interpretação alegórica, uma parábola. Este livro é uma parábola do amor de Cristo para a sua igreja. É uma parábola. E aí vai fazer sentido, é por isso que ela é chamada de irmã. E Cristo chama, né? Nos chama de irmãos. Por isso que Cristo aqui, por isso que o amado aqui ele é chamado de rei, pastor, irmão, são títulos também de Cristo. A ideia do singular em plural vai fazer sentido agora, né? O título do livro, Cântico dos Cânticos, está no versículo 1 aí, é uma expressão do mais alto amor que pode existir. Esse é um recurso da língua hebraica, como eu falei na semana passada, né? O Cântico dos Cânticos. Então, ele celebra o amor maior que existe, e não existe amor maior do que o amor de Deus e o amor de Cristo para com o seu povo. Nós vimos também, outro motivo é que esse livro, ele lida com também, além do conhecimento, entendimento que nós temos das Escrituras e acerca de Deus, ele lida também com o ser humano no seu todo, incluindo as suas emoções. Como estudamos lá no livro do John Edwards, né? Sobre as Santas Emoções, é um livro que trata da experiência pessoal, como a gente vai ver hoje, né? No verso 2, a experiência pessoal do cristão com Cristo. É um livro que trata disso, né? Esse livro também, essa interpretação também está em acordo com o ensino geral das Escrituras, onde Deus se apresenta muitas vezes no Velho Testamento, nos profetas, livro de Oséias, por exemplo. Deus se apresenta como o marido do seu povo, o povo é a esposa, e Deus se apresenta como o marido. Então existe um relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso no Velho Testamento e também no Novo Testamento, em Efésios 5. O apóstolo Paulo fala, né, maridos, amai a vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja, assim mesmo se entregou por ela. Grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. E lá no livro de Apocalipse, as bodas do Cordeiro, a noiva ataviada, né? Então, ali nós temos todo esse ensino do relacionamento de Deus ou de Cristo com a sua igreja, com o seu povo, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, essa interpretação, ela é, de fato, bíblica, porque você encontra isso em muitas partes das Escrituras, nessa comparação que o próprio Deus faz. Ahn,
E assim por diante, né? Um outro motivo que nós demos é o nome de Salomão, que aparece aqui no livro, e o nome de Sulamita, que aparece no livro também, né? Ambos têm a mesma origem, quer dizer paz, né? Então, quem é Sulamita? Quem é Sulamita? Era uma mulher real e tal? Pode ser que tinha mulheres com esse nome, mas Sulamita é o nome feminino de Salomão, que quer dizer paz, que vem da palavra shalom, shalom, né, no hebraico, né? Então, isso também mostra que Cristo, né? Ele é o rei de Salém, ou Jerusalém, que é o rei da paz. E vimos no capítulo 8, no versículo 10, que ela é como aquela que acha a paz. Quem? A mulher aqui no livro, né? Esposa, no caso, que nós entendemos, então, como a igreja, o povo de Deus. Então, Cristo fala tanto da igreja, se relacionando com Cristo, quanto o crente individual também. Por isso, muitas vezes, singular e plural. Bem, nesse sentido, o livro vai fazer todo sentido, então, você pegar essa linha de raciocínio. E assim tem sido interpretado, né, ao longo da história da igreja. Nós mencionamos que a própria Confissão de Fé de Westminster faz isso, o padrão de Westminster. O padrão de Westminster usa muitos versículos aqui, textos de Cantares de Salomão, para falar de algumas doutrinas. Um exemplo, chamada eficaz, capítulo 10 da Confissão de Fé, uso aqui, por exemplo, o versículo de número 4, né? Leva-me tu, leva-me, me atrai, me traz, é o chamado eficaz de Cristo, por exemplo. Então, a confissão de fé usa, muitas vezes, o Cantar de Salomão na sua versão original, a versão original da confissão de fé. Quando você vai para a confissão de fé moderna, eles tiraram todas as referências a Cantar de Salomão. Por que será, né? Então, entendemos que o motivo é porque há um grande racionalismo, né, que entrou dentro da igreja, onde nega essas experiências pessoais da igreja e do crente com Cristo, e você reduz o cristianismo, a vida cristã, apenas a ideias. Mas isso não é cristianismo. O cristianismo é uma pessoa, é Cristo. E vida cristã é um relacionamento com Ele, não é ideias. As pessoas acham que são ideias, né? Muitos hoje, até reformados, acham que o cristianismo são ideias que você aprende, doutrinas, teologia, e não é. E nós comentamos na semana passada, inclusive, uma citação do escocês, né? Robert Murray McCheyne. Ele diz o quê? Que esse livro, se você está interessado só em doutrina, só em teologia, este livro aqui não vai deixar de ofendê-lo. Na Tábua de Salomão não vai deixar de ofendê-lo. É um livro que vai muito além, né, da doutrina, muito além disso, mas ele fala da experiência pessoal do povo de Deus. Então, se a sua religião, o seu cristianismo estiver só na sua cabeça, ou seja, só em ideias, só em doutrinas, este livro com certeza não deixará de ofendê-lo. E nós vimos também que, como isso aqui é uma parábola, nós falamos no final, né? Por que que esse livro é uma parábola? Por que que há uma parábola aqui neste livro? Por que que há uma parábola na Bíblia, né? Para falar do amor de Deus com o povo. Nós vimos lá em Mateus, capítulo 13, né? As pessoas perguntaram para Jesus, por que ensina por parábolas, né? Os discípulos perguntaram. E Jesus respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os outros não, os de fora não. Então, este livro aqui não é, então, para o ímpio, para a pessoa de fora, né? Ele pode chamar o ímpio também à conversão, é claro. Toda a Bíblia pode ser pregada evangelisticamente, eu creio. Mas o relacionamento aqui é de Cristo, da pessoa salva, né? Da pessoa que já crê nele, né? Em Cristo. A pessoa de fora não vai entender, não vai entender isso aqui. Não vai entender esse livro nesse sentido que estamos falando. E também o cristão nominal não vai entender, aquele cristão que é somente membro de igreja, ou ele é apenas teólogo, apenas estudioso, ele é apenas um exegeta. Eu falei isso uma vez lá no seminário, né? Ficaram bem chateados que eu falei isso. Falei o seguinte, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, o papel do seminário é formar grandes teólogos, grandes exegetas. Eu falei, então aí que está o problema, né? O diabo é um grande teólogo, o diabo é um grande exegeta. Você pode ser um grande teólogo, um grande exegeta e não conhecer a Cristo, não ser salvo. Então, este livro me trata disso. Então, veja como ele é necessário, né? Século XIX para cá, surgiram muitas heresias, surgiram muitos falsos ensinos, né? Nas igrejas, nessa época moderna que vivemos. E uma delas é esse puro racionalismo, né? Algo muito frio, rígido, né? Sem espaço para
uma caminhada íntima com Deus, com Cristo. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Então, esse é o resumo, né, do que falamos na semana passada. Mas você pode assistir lá a gravação para ver mais detalhes, pode assistir novamente, ou se não assistiu ainda, né, assista lá a introdução. Bem, agora nós vamos aqui para o próximo versículo. Versículo 2, que lemos agora há pouco. Então, Cantar de Salomão, capítulo 1, versículo 2, diz assim, novamente aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, o livro começa aqui com a fala da mulher, então, da esposa ou da amada, né? E ela começa já abruptamente, né? Os comentaristas falam que é um início abrupto aqui, do nada ela já chega falando, beija-me, com os lábios, com os beijos, né? Melhor dizendo, com os beijos da sua boca. Ela já começa falando da questão aqui do beijo. O que que é isso, irmãos? O que que isso significa? Nós sabemos, né? De maneira instintiva aqui, nosso instinto já sabe o que é isso. Não só cultura brasileira, nossa cultura, que é a cultura mais, não posso dizer, mais alegre, né? De modo geral, é claro, né? Falando bem de modo geral, uma cultura que as pessoas até se cumprimentam, né? Beijando, por exemplo, e tal. Estou falando aqui apenas da cultura, não estou falando dos problemas da cultura brasileira, estou falando de modo geral um pouco mais caloroso, nesse sentido que eu quero dizer. Isso não pertence somente ao Brasil. Pode pertencer mais, talvez, em muitos aspectos, mas no mundo todo, culturas antigas e novas, em países diversos, seja Oriente, Ocidente, o beijo ele faz parte, do mundo, das culturas humanas de um modo bem geral. Ah, e para que que ele serve, né? Para que que serve o beijo? Ela fala que beija-me, mas para que que serve isso, né? O beijo ele serve para demonstrar amor, demonstrar afeições. É para isso que as pessoas, é por isso ou para isso, né, que as pessoas se beijam. E o beijo está presente no casamento, por exemplo. Mas não é somente no casamento. O beijo também está presente na família, de modo geral, né? Entre pais e filhos, especialmente, entre as mães e seus filhos, entre os pais e seus filhos, né? Pode estar presente entre irmãos. No Novo Testamento, nós vemos que é mencionado o ósculo santo, até na igreja, por exemplo, né? Entre pessoas, né? Ah, e na nossa cultura atual, no mundo atual, especialmente, de fato, né? O casamento, o relacionamento entre homem e mulher. O beijo ele serve então para demonstrar amor, demonstrar afeição. É para isso que o beijo existe, para isso que nós fazemos uso dele. Então imagine uma família onde isso não acontece. Seria algo muito estranho, algo estranho. Então os filhos nunca recebem um abraço, um beijo dos pais, do seu pai ou da sua mãe. É estranho, nunca, né? Não é algo saudável, não é algo interessante. E imagine também o próprio casamento, né? Homem e mulher, onde nunca há demonstração de amor nesse sentido. Também é algo estranho, seria algo estranho, algo frio, talvez. Então, beijo é algo que aquece, algo que demonstra amor, demonstra esse carinho, né? E nas Escrituras, nós vemos passagens, né, que fala disso também a respeito de nós, com respeito às pessoas, o crente, o povo, né, em geral, até para uma ordem, até para o ímpio, eu acredito, como vimos no Salmo 2 de beijar o filho. Beijai o filho para que ele não se ire, não se irrite. Então, ali os governantes, os reis, o Salmo 2 fala deles, mas se aplica a todos, né? Devemos todos beijar o filho. O que significa? Se o beijo é usado para demonstrar afeições, demonstrar amor, então, é claro, beijar o filho significa amá-lo, significa tê-lo, de fato, como ele diz quem ele é, como Senhor, como Salvador, honrá-lo, adorá-lo, respeitá-lo e assim por diante. Então, beijar o filho inclui tudo isso, toda essa demonstração de amor, de fato.
Lá no Novo Testamento, nós vemos o exemplo daquela mulher, da mulher pecadora, né? Ela beijou os pés de Cristo. Ela lavou com suas lágrimas, né, os pés de Cristo, enxugou com seus cabelos. E o homem que estava à mesa disse: Olha, se Jesus soubesse quem é essa mulher, jamais, né, deixaria que isso acontecesse. E Cristo disse para ele: Olha, tem uma coisa para te contar. Ele conta uma parábola, né? O homem que devia mais e o homem que devia menos. E aí a pessoa perdoou lá, né? O Senhor perdoou ambos. Quem vai amar mais? Aquele que devia mais ou aquele que devia menos? Ele disse: Aquele que devia mais. Então ele disse: Então, eu entrei aqui nessa casa, tu não me deste ósculo santo. E ele fala, né, várias coisas que o homem deixou de fazer. Contudo, ela não para de beijar os meus pés. Então, eu lhes digo o quê? Ele fala, né, para ela, lembra? Os seus muitos pecados lhes são perdoados porque muito amou. Ela muito amou. Então, muito foi perdoado, então muito ela amou. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas como ela demonstrou esse amor por Cristo, ela beijou. Beijai o filho. Ela beijou, no caso ali, literalmente, fisicamente, né? É Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então ali você vê um exemplo disso, né? Dela fazendo isso. E que nós somos ordenados a isso. Salmo 2 é claro, né? Então o beijo ele tem o quê? Então ele tem essa função de demonstrar carinho, demonstrar amor, demonstrar afeto, e nós devemos fazer isso. Isso é um princípio bíblico, isso aqui é uma proposição bíblica. Beijar o filho é uma ordem, é um mandamento da parte de Deus. Eu te faço essa pergunta: você já fez isso? Você já beijou o filho? Você o ama? Você tem esse relacionamento com ele? Você já se entregou a ele de fato? Você já fez isso? Você já ah, se entregou a ele verdadeiramente? Beijai o filho. Tomemos cuidado também, porque há pessoas que na igreja são falsos cristãos, né? No meio do povo aí, né? Há muitos falsos cristãos que dizem beijar a Cristo, mas não o amam também, é possível, né? Qual é o grande exemplo que nós temos disso nas Escrituras? Nós temos Judas. Judas também traiu, Judas também beijou Cristo, né? Mas no relato que nós vimos, um ato de traição. Judas beijou a Cristo, e Cristo disse: com um beijo traz o filho do homem. Então, Cristo foi traído, né, com um beijo. Então, há falsos cristãos que fazem uma pública profissão de fé, dizem que são cristãos, quando de fato não são, e dão beijos, né, que são falsos. São falsos. É possível isso acontecer? Isso acontece com os falsos cristãos. Então, por exemplo, se o Salmo 2 está dizendo beijai o filho, é você se entregar a Cristo, você amá-lo, servi-lo, tem pessoas que estão na igreja dizendo que faz isso: olha, eu já me entreguei a Cristo. Já estou aqui, já estou servindo, estou fazendo isso, então eu beijei o filho. Mas será que realmente beijou? Ou, ou você é apenas como Judas, né? É um beijo falso, na verdade, né? Então isso é possível. Esse beijo falso, né? Possível constatar através de muitas coisas, né? Através da vida da pessoa, através dos frutos. Ela não ama Cristo de verdade. Ela está ali apenas por outros motivos, mas não por Cristo. Então você beija o filho, mas é realmente por demonstrar verdadeira afeição e amor por ele, ou por causa do pai, por causa da mãe, por causa da esposa, por causa do marido, por causa da igreja, das pessoas em si, né? Não Cristo. Ou por outros motivos, né? Simplesmente para declarar que tem uma religião e assim por diante. Então, o beijo ele demonstra afeição, ele demonstra amor, e nós somos ordenados, chamados a beijar o Filho, a beijar Cristo. Essa é uma ordem das Escrituras. Voltando aqui para o texto, né, isso, né, em primeiro lugar, essas são as funções do beijo, nós somos ordenados a isso. Mas voltando aqui para o texto, ela diz assim, olha, beije-me ele com os beijos da sua boca. Então ele beija a esposa.
Eu acabei de falar sobre o dever, né, do povo, de nós, as pessoas, serem chamadas a beijarem a Cristo, a beijarem o Filho, a se entregarem a Ele. Mas, na verdade, ela começa dizendo o seguinte, que Ele me beija, ela está solicitando, ela está pedindo, ela deseja os beijos dele. Então, o texto está falando aqui dos beijos do amado, que nós entendemos ser Cristo, né? Então, veja só, interessante isso, né? Nós somos chamados a beijar Cristo, é verdade. Mas, na verdade, primeiro é Ele que nos beija. Primeiro é Ele que nos beija, não é isso? Nós vemos relatos assim nas Escrituras. Um deles que nós estudamos, inclusive, recentemente, foi o filho pródigo. Lembra quando o filho pródigo fez tudo o que ele fez, gastou todo lá, né, o seu dinheiro e tal, estava lá com os porcos, ele se lembrou do pai, ele vai voltar para a casa do pai. Lembra disso? Quando o pai o vê de longe, o que que ele faz, né? O pai corre, diz o texto. E a gente correr, o que ele faz? Ele se lança ao pescoço do filho e ele o beija. A Bíblia diz que ele o beija. O Senhor Jesus diz isso na parábola do filho pródigo. Então, isso é relatado nas Escrituras, que Deus faz isso, o Pai. E podemos dizer que o Cristo também, que é aqui no versículo 2. Então, veja que isso não está aqui só no Cantar de Salomão, né? Realmente, essa demonstração de amor, de afeição, ela vem da parte de Deus para conosco, para com o povo de Deus, né? Então, e aqui algo interessante que você pode ver aqui no texto, quando ela diz assim, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Quando ela fala isso, o que está implícito aqui no texto, né? Está implícito que ela sabe o que é isso. Ela está pedindo, beija-me ele, porque melhor é o teu amor. Então, esse beijo demonstra o amor, e esse amor é melhor do que o vinho. O que está implícito aqui no texto? Está implícito que ela já experimentou esse amor antes. A mulher aqui do texto, no caso, a igreja, o povo de Deus, ou o crente mesmo, né? Ele deseja esse beijo, pede esse beijo, beija-me ele, é um pedido, é uma solicitação, pede, beija-me. Por quê? Por quê? Por que que ela quer isso? Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, ela sabe quão deleitoso, quão maravilhoso são os beijos do amado e ela deseja de novo, ela está pedindo de novo esse beijo. Então, o verdadeiro crente é esse que já recebeu esse beijo, né? Não é interessante isso? Ah, você parar para pensar, refletir, é isso que a Bíblia ensina, né? Não só lá ah, na parábola do filho pródigo, né? Mas esse amor que é derramado, está lá em Romanos 5, né? O amor de Cristo, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. É algo que o crente, ele vive e ele experimenta. Por isso, esse livro é tão importante, como falamos na introdução. É o experimentar de Cristo na vida. Aí eu te faço a pergunta: você já experimentou isso? Os beijos de Cristo em você, na sua alma, na sua vida? O povo de Deus experimenta, já experimentou, e quando está numa situação de frieza espiritual, desânimo espiritual, ele deseja de novo, o povo de Deus deseja de novo ser alcançado por esse amor, deseja experimentar de novo esse amor, deseja receber esse amor novamente. É isso que o povo de Deus deseja, ele já experimentou, né? Nós beijamos Cristo porque ele nos beijou primeiro, podemos dizer. Lembra, parafraseando João? Ele nos amou porque nós o amamos, melhor dizendo, porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro vem dele esse beijo. E nós também, claro, de volta, demonstramos nossa afeição, nosso beijo, quando o amamos também. Mas partiu dele primeiro. É isso que ela está dizendo aqui. Eu já sei, eu já experimentei, então eu quero novamente. Eu quero mais. Eu te faço essa pergunta: você já fez isso? Você já experimentou? Beijo de Cristo? Os puritanos falavam de o beijo de Cristo na alma. O beijo de Cristo na alma.
Você já experimentou isso na sua vida alguma vez? O que são esses beijos de Cristo na alma? Olha, eu creio que podem ser muitas coisas, né? É a demonstração do amor de Cristo para você de modo individual. Você e Deus, você e Cristo. Agora esquece outras pessoas, esquece aí um pouco o marido, a esposa, os filhos, pensa você e Deus, só você e Cristo. Você já experimentou o amor dele na sua vida, na sua alma, no seu coração? Vou dar um exemplo. Talvez você, em algum momento, estava com alguma luta, alguma dificuldade, e você fez uma oração, e Deus respondeu aquela oração para você do jeito que você pediu. Ele respondeu exatamente aquilo que você precisava, e aquilo que você necessitava, e aquilo que você realmente pediu, literalmente, ele deu a você. Você já experimentou isso? E naquele momento você se sentiu amado por ele. Deus realmente é um Deus vivo, Deus é um Deus que me escuta, ele ouviu as minhas palavras, a minha oração, e ele me respondeu. Nesse momento você deve se sentir amado. Isso é um beijo de Cristo na alma. Ele está dizendo: olha aqui, meu filho, eu te amo. Minha filha, meu filho, olha, eu te amo, eu vou conceder isso a ti. Isso que você tanto anela, tanto deseja, ele pode conceder isso aí, naquele momento. Ou talvez lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, Velho, Novo Testamento, você sentiu o amor de Deus por você. Alguns autores antigos também diziam que os lábios de Cristo que nos beijam, um lábio é o Velho Testamento, um lábio é o Novo Testamento. Quando você os abre, né, e lê, e ele fala contigo, aquilo também é um beijo na alma, né? Já parou para pensar nisso? Interessante, né? Então, a palavra de Deus é uma carta de amor para nós, para o seu povo. E ele, então, demonstra o seu amor quando você abre as Escrituras e ele fala contigo. Então, às vezes, num momento angustioso, numa dificuldade, até um momento que você não está esperando, você abriu ali o texto das Escrituras e aquela palavra falou direto ao seu coração. Você se sentiu feliz, confortado, alegre, né, por aquilo. Um beijo na alma, né? Talvez também ouvindo a pregação da palavra de Deus. Ouvindo a pregação da palavra, no momento que você muito precisava, você ouviu ali Deus falando diretamente com você, com a sua alma. Você pensou, talvez o pregador sabe, como é que ele sabe da minha vida, né? Será que alguém contou? Como que é isso? Como que ele fala tudo que estou precisando ouvir naquele momento? O pregador fala ali de um jeito que a minha alma é tocada, o meu coração é aquecido, meu coração arde diante da palavra de Deus pregada, diante de Cristo exposto, crucificado diante de mim, diante dos meus olhos. Eu vejo aquilo e me sinto novamente revigorado. Isso é também uma experiência, né, que o crente tem com Deus, com Cristo pessoal. Naquele momento ele tem a certeza, existe um Deus vivo que me conhece. E ele fala ao meu coração, né, tanto através de orações respondidas, através da leitura da palavra, através de um culto, uma pregação, através de alguma atividade, nesse sentido, através da ceia do Senhor, inclusive, né, eu me sinto ali feliz, edificado, como se Deus entrasse na minha alma, de fato, né? E eu possa viver a vida de Deus na minha alma, né? Como dizia Henry Scougal, a vida de Deus na alma do homem. É como se Deus, de fato, viesse até nós, nos visitasse naquele momento. É como se fosse um beijo, uma demonstração de amor. Então, o crente verdadeiro, ele, ele experimentou isso já. Ele já experimentou isso. Ele já experimentou esses beijos. Você já experimentou isso? Você já experimentou algo nesse sentido? Algo espiritual da parte de Deus com Cristo? Vou dar um exemplo aqui de um teólogo holandês, Herman Whitsius. Ele disse o seguinte: ele disse algo muito interessante do que pode acontecer com um crente, com um cristão, e Deus e Cristo nas suas experiências pessoais. Ele diz o seguinte: quando às vezes, abre aspas, quando às vezes, arrebatados das alturas por seu espírito, ele os cerca o seu povo, né, de raios de sua super celestial luz, dá-lhes uma visão do seu rosto fugindo com mais fulgurante amor e beija-os com seus próprios lábios.
Admite-os ao mais carinhoso intercâmbio mútuo de místico amor com ele. Enquanto esparze seu amor em seus corações, dá-lhes de beber dos rios de mel e manteiga. E isso muitas vezes na maior sequidão da alma abrasada, quando ela não espera tais coisas. Há muitos outros mistérios, mas neste secreto intercâmbio com o nosso Pai Celestial, que somente os crentes às vezes veem, saboreiam e sentem, e que nenhuma pena de eruditos pode representar como tais mistérios merecem ou merecem ser descritos. Olha o que ele está dizendo, existe isso. O Emerson Whitson, famoso teólogo reformado, lá do passado, lá, holandês, lá da época dos puritanos, ele diz que existe isso. Existe sim um beijar de Deus para com o seu povo. Uma experiência tão profunda, onde Deus derrama o seu amor em nossos corações, num momento de muita tristeza, angústia, ou muitas vezes você não está nem esperando, e Deus vem, nos visita, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? E aí os crentes, ele diz, vêm, saboreiam e sentem este amor. Então, irmãos, a doutrina ela não é só estudada, né? Ela é saboreada na alma. Lembra do texto que vimos lá do Edwards, né, de Edwards? Você entende a doutrina com a sua mente e saboreia com o seu coração. Você tem deleite nela no seu coração. Então, você já viveu isso? Já experimentou momentos onde Deus falou ao seu coração de maneira tão pessoal, tão íntima, você se sentiu amado por Ele? Então, é disso aqui que os comentaristas do passado desse livro, né, falam. Os reformadores, os teólogos que eu falei, os pais da igreja também, eles tinham essa percepção do amor de Cristo. E é possível experimentá-lo. E você experimenta quando ele o beija com a sua boca, com os seus lábios. Você já experimentou isso? Você já vivenciou isso alguma vez, em algum momento na sua vida? Talvez você tenha vivenciado pouco, mas espero que pelo menos poucas vezes, né? Mas que pelo menos tenham acontecido essas coisas, né? Porque senão nós teremos um cristianismo apenas aí de cabeça, apenas teórico, apenas doutrinário. E esse não é o nosso objetivo, isso não é bíblico, né? Lembra que o verdadeiro cristianismo, citando de novo Ehlers, ele consiste em santas emoções. Você precisa viver Cristo. Você tem que olhar para Cristo e dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive e em mim, ele vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Em Efésios, em Gálatas, lá, ele está cheio do amor de Deus, do amor de Cristo, e lá em Efésios ele deseja que o povo sinta isso. Ele diz assim: olha, eu oro por vocês, pela igreja, lá em Efésios 3, né? Para que vocês compreendam com todos os santos qual seja a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Ele deseja isso para os crentes de Éfeso. E nós devemos desejar isso para nós, devemos desejar para a igreja hoje, para a nossa vida hoje. Esse amor de Cristo que enche o nosso coração, ele se derrama, ele transborda, e o transbordar dele é tão grande que alcança outras pessoas também, próximos a nós, né? É isso que a Bíblia nos ensina. E também aqui, irmãos, no versículo 2, quando ela diz: beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, note que ela está dizendo algo que ela já viu, ela já experimentou. Ela já experimentou. Só que ela deseja o que agora? Mais. Beija-me. Esse amor que eu já experimentei é melhor do que o vinho. Eu quero mais, quero beijar mais. Ou melhor, quero receber mais deste amor demonstrado nos beijos dele. O que que isso nos ensina? Aqui nós temos um outro princípio aqui, né? Quando ela diz beija-me, ela deseja mais dos seus beijos, mais do seu amor, ela deseja experimentar mais do seu amor. Quer dizer que a experiência, essa experiência que o povo de Deus tem, que o crente teve, ele quer sempre mais. Então, isso é bíblico, isso é correto, isso é saudável. Vemos isso em todas as escrituras. O povo de Deus, uma vez que ele experimentou,
esse amor, ele deseja experimentar mais e mais vezes. Pega o exemplo de Moisés. Moisés, ele viu lá as pragas no Egito, viu muitos milagres que Deus realizou. Ele viu muitas coisas, ele viu a glória de Deus, abrindo o mar, por exemplo, né? Tantas outras coisas que Moisés viu. Mas chega lá um momento, ele falando com Deus, ele diz assim: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés, você não já viu tanta coisa? Não já tinha visto já a glória de Deus? Manifesta lá no Faraó, no endurecimento do coração de Faraó, no abrir do Mar Vermelho, na Páscoa e tal. Mas Moisés, ele quer mais. Ele quer mais. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero mais. Então, assim, você pode refletir e meditar nas experiências do passado que você já teve com Deus. Mas você precisa buscar mais, com um eu maior com Ele, né? Não só viver as que aconteceram no passado, mas buscar viver mais com Ele. Veja bem algo sutil aqui, né? Não estou dizendo que você tem que buscar experiência pela experiência, não é a experiência em si. Tem pessoas que acham que é isso, não, tem que buscar a experiência com Deus. Você tem que buscar é Deus, né? Relacionar-se com Ele. Experiência é um resultado disso. E nós vemos isso no apóstolo Paulo, lá em Filipenses. O apóstolo Paulo, como Moisés, viu também coisas maravilhosas. Mas, o que que Paulo viu? Paulo viu a conversão de muitas pessoas. Paulo realizou também sinais, milagres. Ele viu, nesse sentido, a glória de Deus. Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele viu a glória de Cristo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, vai dizer lá em Coríntios. Olha quanta coisa Paulo experimentou. Então, eu tenho certeza que nós aqui, não há nenhum de nós que tenha experimentado o mesmo que Paulo experimentou. Mas o que ele diz em Filipenses? Ele diz o seguinte, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, ele quer mais de Deus. Ele quer mais de Cristo. E isso, irmãos, é que nós estaremos experimentando no céu para sempre, né? Essa presença de Deus gloriosa, perfeita, completa, pura para sempre, em toda a eternidade, por toda a eternidade. Então, isso é maravilhoso. E ela começa aqui, né? E isso começa aqui. O que que é a vida eterna? João, lá no capítulo 17, versículo 3, o que que é a vida eterna? Jesus deixa claro. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. E a palavra conhecer ali significa intimidade. É intimidade. Adão conheceu Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim, diz o texto. Então, na cultura daquele povo, conhecer quer dizer intimidade. Você precisa ter, nós precisamos, a igreja precisa ter essa intimidade com Cristo, essa proximidade, esse amor sendo derramado em nossos corações. Então, por isso que não é à toa lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Vai ter um casamento, uma festa tão grande que vai durar pela eternidade. Vai ter um banquete ali para a alma dos eleitos por toda a eternidade, no qual a sua alma se deliciará com a glória de Deus, com a glória de Cristo, visto em tudo e em todos. Esse vai ser o banquete da alma dos eleitos para sempre na eternidade. Então, o povo de Deus, ele anela isso, deseja estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele deseja estar com Cristo hoje, ele deseja mais e mais e mais de Cristo. Então, você não pode viver só de experiências do passado, então, o que você viveu lá no passado. Você precisa buscar ele, crescer cada vez mais nele, crescer na graça e no conhecimento de Cristo cada vez mais. Então, você anela por Cristo? Você deseja fazer isso? A sua oração, você já fez essa oração? Senhor, eu quero mais do teu amor, mais de Cristo. Ou como ela diz aqui, beija-me ele com os beijos da sua boca. Senhor, beija-me, na minha alma, eu desejo isso, eu quero. Irmãos, nós podemos orar por muitas coisas, é lícito, né? A igreja orar, o crente orar, o cristão orar. Orar, por exemplo, né? Um emprego, orar pela família, todas coisas lícitas, né? Orar que Deus nos abençoe e supra todas as nossas necessidades. Mas existe uma oração, que é essa que Paulo fala em Efésios.
Eu quero mais deste amor no meu coração. Eu quero experimentar mais de Cristo. Senhor, mostra-me, rogo-te, mostra-me a tua glória. Senhor, rogo-te, mostra-me este amor que já incendiou o meu coração uma vez. Eu quero mais e mais na minha vida. Então, quando você for ler as Escrituras pela manhã, no seu horário que você lê, antes de abrir, peça isso para Ele. Senhor, fala ao meu coração. Beija-me, beija-me com os teus lábios, com a tua boca, beija minha alma. É uma oração, é um pedido que ela está fazendo aqui, é um pedido que o povo de Deus pode fazer, deve fazer, e Deus tem prazer nisso, Deus tem prazer em derramar seu amor em nossos corações. É um desejo, né, dele também, ele deseja fazer isso, né? Ele deseja fazer isso. O livro de Cantares de Salomão vai mostrar muito isso, ele mostra muito isso. Muitas vezes nós achamos que nós vamos fazer uma oração, né? E Deus se sente ali, obrigado, eu tenho que ir lá ouvir ela de novo, ouvir ele de novo, orar, vou ter que responder, como se Deus fosse, né, obrigado, assim, no sentido, eu tenho que cumprir a promessa, né, que eu fiz, então eu vou lá. Não, na verdade, ele tem prazer, ele deseja isso. Ele deseja essa comunhão, que nós tenhamos essa comunhão com ele. Ele deseja. Muitas pessoas pensam assim, olha, se Cristo era Deus, por que que ele precisou orar? Por que ele precisou orar? Bem, há muitos motivos que podemos dar, mas um só acredito que já bastaria. Porque a oração era a intimidade dele com o Pai. Ele tinha prazer em estar com Deus. Simplesmente isso já é um grande motivo, né? Então nós não temos muitas vezes esse prazer, essa alegria em estar com Deus, em oração, na meditação da palavra, né? Então, por isso, precisamos deste livro aqui de Cantares de Salomão, para reacender esse primeiro amor que lá em Efésio, na igreja de Éfeso, né, recebe essa admoestação, né? Vocês caíram, né, no primeiro, volta ao teu primeiro amor. Você precisa voltar para Cristo, voltar até essa comunhão mais profunda com Ele e experimentar de novo aquilo que você experimentou antes, uma vez no passado, e experimentar mais e mais. Então, este livro é muito importante, irmãos, por isso. Ela diz: beija-me ele com os beijos da sua boca. Você já fez essa oração? Você já pediu isso para o Senhor? Você possa pedir. Se você nunca fez esse pedido, peça. A partir de hoje, você já pode saber disso. Você pode pedir que ele demonstre ao seu coração, ao seu coração, o seu amor. Anele por Cristo, por mais dele. Beija-me com os beijos da sua boca. Irmãos, agora em terceiro lugar e por último, veja, nós falamos para que serve o beijo, demonstrar afeições. Ele faz isso, ele nos beija, né? Com os beijos da sua boca. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o beijamos, beijai o filho, porque primeiro ele nos beijou. Mas em terceiro lugar, as qualidades. Olha aí comigo as qualidades do amor, dos beijos de Cristo e do amor de Cristo, né? As qualidades. Quais são as qualidades? A parte 2 aí, a parte B, né, a segunda parte do versículo. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Os beijos de Cristo são melhores do que o vinho. Melhor do que o vinho. Irmãos, o que é o vinho? É muita coisa, né, que poderíamos falar. O que é o vinho? Para que serve o vinho? Ah, sim, hoje, né? É bom comentar que há hoje, nossos dias aí, cristãos evangélicos acreditam que que a gente não pode beber o vinho mesmo, né? É suco de uva, na ceia e tal. Entendemos que isso não é correto. É o vinho mesmo, a Bíblia fala, né? Cristo bebeu vinho, ordenou o vinho para a ceia, por exemplo. E o salmista, ele adora a Deus, ele louva a Deus pelo vinho. O vinho que alegra o coração do homem, diz o salmista. Então ele agradece a Deus porque o vinho, ele alegra o coração do homem. Então o que que é o vinho? O vinho é algo que é o fruto da vide, né? Criação de Deus. E ele naturalmente ele fermenta, virando essa bebida que nós chamamos de vinho. E na Bíblia é muito usado, muito citado, né? Para muitas coisas e para alegrar o coração, né, das pessoas. No Novo Testamento, especialmente, ele é ordenado para a ceia do Senhor, o vinho. Só que ela está dizendo aqui, ó, o teu amor é melhor do que o vinho. O teu amor é melhor do que o vinho. Irmãos, o que que o vinho faz? Né? O que que o vinho faz? Para aqueles que conhecem, né, o vinho,
Claro que a Bíblia é contra, a Bíblia proíbe a bebedice, claro. Mas beber o vinho em si, não. Mas o que que o vinho faz? Alegra o coração do homem, né? Ele refresca o corpo, né? A nossa vida, ele traz um frescor, né? Algo nesse sentido, né? Algo que refresca, né? Você já bebeu um vinho gelado, estava com sede, já sentiu aquele alívio, como a própria água também faz, né? A própria água também tem essa simbologia espiritual. E o vinho, ele faz isso. Só que o amor de Cristo é melhor do que o vinho. Melhor do que o vinho. Ou seja, ele refrigera a alma, de fato. Ele refrigera a alma. Ele nos traz um alívio, meio angústia, meio dificuldade, meio a lutas. Cristo vem e lhe concede isso. Às vezes, no meio, né, da maior dificuldade, o beijo dele refresca o seu amor. O beijo dele é para demonstrar o seu amor, e o seu amor traz um frescor novo, algo, um refrigério. Você sente isso? Você já experimentou isso na sua vida? Né? O vinho tem muitas propriedades, né? Alegra o coração, nos deixa felizes, nos deixa alegres. É, eu participei, minha esposa sempre lembra disso, né? Quando eu estava no Japão, eu bebi vinho um pouco a mais do que eu deveria, eu acredito. Não vou dizer que eu fiquei bêbado, né? Eu acho que não, né? Minha esposa sempre lembra disso. Estávamos na casa de uma pessoa, e aí uma irmã da igreja, inclusive, o pai dela é um senhor de quase 100 anos, e ele trabalhava com bebidas, aí nos deu uma garrafa de vinho para trazer para o Brasil, uma garrafa de vinho francesa, né? Nós trouxemos. Mas ele falou, ó, eu trouxe outra para nós bebermos aqui, mas eu não tenho costume, eu não consigo beber. Eu bebi um copo, tá bom. Aí ele me deu outro copo para beber, eu comecei a comecei a rir, nunca fiz isso na minha vida, foi a primeira vez. Primeira e última, né? Nunca tinha rido tanto na minha vida, lá, conversando com eles, lá com os japoneses, tomando vinho. Depois de uma dor de cabeça, viu? Foi isso que aconteceu comigo. Minha esposa sempre lembra disso, né? Foi engraçado. Mas assim, o que eu vi aquele dia? Realmente, né? Você fica feliz, alegre. Claro que tem um limite, né? Deus é contra você ficar bêbado de fato, né? A Bíblia condena isso. Mas veja, o salmista fala, alegra, o vinho nos alegra, de fato, né? E isso é o perfeito que o vinho traz. E o amor de Cristo não alegra o coração? A alegria que o vinho traz, ela pode ser perigosa, né? Se passar de um limite, você vai cair na bebedice, que é pecado. O amor de Cristo, ele é puro, ele alegra o coração, e você não fica nesse estado, né? De quase bêbado, ou até bêbado, né? Não, o amor de Cristo não faz isso, ele não faz mal, né? A graça dele, o amor dele derramado nos nossos corações é uma alegria que é verdadeira, que é pura, ela é pura, ela é melhor do que o vinho. Ela refrigera melhor do que o vinho. Uma outra propriedade ainda do vinho, que é muito interessante, irmãos, eu vi isso recentemente. Eu vi um documentário, assisti com a minha esposa, que é um documentário que alguém me indicou. Dois alunos meus indicaram, né? Esse documentário fala sobre longevidade. Pessoas que vivem muito tempo, né? E ele é um repórter que ele visita locais inclusive no Japão, né? E outros lugares do mundo, Costa Rica, por exemplo, Grécia, Itália, vilarejos onde as pessoas vivem 90, 100 anos, mais de 100 anos. E aí, quando você vê isso, você fica impressionado, né, com algumas coisas que ele fala. E uma das coisas que leva à longevidade é o vinho. Na Grécia, por exemplo, um vilarejo um local chamado Icária, eles produzem o vinho do mesmo jeito de antes de Cristo, ainda, mesma produção, mesma forma. Ainda eles produzem um vinho natural, normal mesmo, né? Sem químicos, sem agentes químicos e tal. E eles bebem esse vinho. E esse vinho dá uma longevidade. Inclusive, o repórter entrevista uma pessoa, ele é grego, dessa ilha, ele foi para os Estados Unidos, quando era mais jovem, chegou lá, trabalhou muito, conquistou, né, tudo que ele queria, casa, dinheiro, tal. Teve uma família, né? Formou uma família. E um dia ele ficou doente. Esse homem ficou doente. E o médico falou que ele tinha pouco tempo de vida. Pouquíssimo tempo de vida. E ele disse assim, olha, vou voltar então para minha terra. Ele volta para a Grécia. Chega lá, ele diz assim, olha, eu vou plantar vinho, vou plantar uva, né? Costume aqui, né? Começou a plantar e começou a tomar aquele vinho. E no meio da entrevista ele está com 90 e tantos anos. Aí o repórter perguntou, mas o médico não falou que você ia morrer?
que aconteceu? Você não morreu? O que aconteceu? Ele fala, não sei. Eu esqueci de morrer. Ele não sabe por que ou como. E a resposta está nas propriedades oxidantes do vinho. O vinho, ele traz, de fato, essa longevidade. Esse vinho da Icária, pois aí outro dia você pode pesquisar. Se quiser assistir esse documentário, até recomendo. É interessante, tem algumas coisas bem legais lá. Algumas coisas que você pode aprender nesse documentário que eu aprendi. E essa foi uma delas, né? Sobre o vinho. Então, veja, ele traz uma longevidade. Mas o amor de Cristo é melhor do que o vinho. O vinho ele traz essa longevidade. E o amor de Cristo traz o quê? Ele traz a vida eterna. A vida eterna, irmãos. O amor de Cristo é melhor ainda do que o vinho. Experimentar este amor é melhor do que o vinho, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso você parar para pensar nisso. E qual é o princípio que nós tiramos aqui? Uma doutrina, um ensinamento que nós tiramos aqui é o seguinte, que o vinho ele representa os prazeres do mundo, né? Que Deus deu, como vinho, foi algo que Deus deu a nós, diz o salmista, e há outras coisas que também temos, né? Relacionamento familiar, amigos, a igreja, coisas boas que Deus deu, que nós podemos desfrutar. Podemos desfrutar dessas coisas boas, da natureza, do alimento de cada dia e assim por diante. Porém, há também aqueles prazeres que são pecaminosos, prazeres que são ilícitos, né? O amor de Cristo é maior que todos esses prazeres. Sejam os prazeres lícitos ou ilícitos, o amor dele é maior do que tudo, é mais do que tudo. Então, se é interessante você experimentar a alegria do vinho ou de qualquer outro alimento, de qualquer outra coisa que Deus nos deu para nós desfrutarmos, tudo isso é apenas uma sombra de Cristo. Por isso Cristo disse: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele é o alimento, ele é o alimento, você se alimenta de Cristo. Você já se alimentou de Cristo? Você se alimenta? Você sabia que, por exemplo, o jejum, sabe, jejuar e orar, o que é o jejum? Tem muitas coisas, né, que podemos falar sobre o jejum. Mas uma coisa é dizer o seguinte: jejum é quando você tem fome dele, fome de Cristo. Eu quero mais esse alimento espiritual, que é a presença de Cristo, mais do que o alimento aqui do mundo, né, terreno, que é lícito também. Mas eu vou me abster desse alimento lícito para experimentar mais desse amor de Cristo. Eu tenho fome de Deus, fome de Cristo, né? Então, esses prazeres que Deus nos dá, como o vinho e tantos outros, são bons, mas o amor dele é melhor do que o vinho. O amor de Cristo é melhor do que o vinho. Você deseja este amor na sua vida? Você já experimentou este amor? Quer mais deste amor? Você sabe disso? Você sabe? Aqueles que já tiveram essa experiência de experimentar, de ter esse beijo de Cristo na alma, como eu acabei de citar aqui o Hermann Whittius, sabe disso, como ela que sabe. Ela está pedindo mais esse beijo porque ela sabe que ele é melhor do que o vinho. Aquele que experimentou o amor de Deus derramado em seu coração sabe que esse prazer é maior do que qualquer outro prazer. E aí, por último, ainda podemos dizer mais um outro princípio aqui interessante, irmãos, nesse versículo, sobre esse assunto, que esse amor de Cristo experimentado na alma é ele que nos traz a verdadeira piedade, a verdadeira santidade cristã. O ser santo, obedecer a Deus e a palavra de Deus e tudo mais, não vai funcionar com base em legalismo, em pode, não pode, em mandamentos de homens, em doutrinas rígidas, em teologia apenas. Ele não vai funcionar. A santidade baseada nisso, ela não vai dar certo. Você vai começar a tentar obedecer aqui e acolá, e depois logo você vai se ver frustrado. E muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas querem, pastores, né, pregadores, querem colocar para as pessoas mandamentos, doutrinas rígidas para as pessoas obedecerem. Às vezes nem eles mesmos conseguem obedecer. E eles veem também que o povo não consegue obedecer. Eles ficam frustrados, querendo que o povo, né? E você pode olhar para si mesmo também e ver que não consegue. Não consegue obedecer a certos mandamentos. E também você não consegue vencer o pecado na sua vida. Você não consegue vencer muitos pecados. Como que nós vencemos? É através
deste amor aqui. Através do experimentar este amor, como também dizia, né, um puritano, Cristo vai ser doce para nossa alma quando o pecado for amargo. Ou quando o pecado for amargo para nossa alma, Cristo será doce para nossa alma. Então, o experimentar dessa doçura de Cristo, desse amor, desse deleite, esse prazer que há nesses beijos, que há neste amor de Cristo derramado na alma, que é melhor do que o vinho, é quando você começa a experimentar cada vez mais desse amor, você fica cheio desse amor, e um vaso cheio disso, desse amor derramado pelo Espírito em nós, né, não vai desejar ser preenchido com outras coisas. E uma vez experimentado Cristo, uma vez que você experimentou Ele na sua alma, você se alimentou dele, ele disse, lembra lá em João, aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Quando você se alimenta desse Cristo, você quer cada vez mais, e você percebe que aquele alimento que você quer dar às vezes para sua alma, né? Paulo diz, não deis provisões para a carne, né? Paulo fala isso. Se você quer alimentar a sua carne, você vai descobrir que é algo ruim, algo podre, algo que cheira mal. Mas o amor de Cristo é melhor do que tudo. O amor de Cristo é melhor do que o vinho. Então, você tem buscado vencer o pecado como? Será que é na base da lei, na base do legalismo, na base de doutrinas simplesmente? Ou na comunhão com Cristo, em comunhão íntima com Ele. Então, a obediência fiel, verdadeira e de coração, ela flui dessa intimidade com Cristo, irmãos. Ela flui dessa intimidade com Cristo. Por isso que as pessoas falham em não conseguir colocar em prática a palavra de Deus, por não ter primeiro este amor. Você aprendeu a doutrina, o entendimento, mas você também precisa experimentar na sua alma, no seu coração, essa doutrina. Então, veja, irmãos, essa é a oração, o pedido da amada da mulher aqui, do livro de Cantares de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Que essa possa ser, então, a nossa realidade, a nossa oração, que você possa pedir a ele isso e experimentar isso muito mais do que o vinho, muito mais do que as coisas deste mundo, você consiga experimentar este amor e entender quem é Cristo. E aí você pode dizer, de fato, Ele é o amado da minha alma. Você pode dizer, de fato, a minha alma tem sede de Deus. E Ele convida a todos, né, a isso. Cristo nos convida. Ele diz, todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Beba deste amor. Beba deste amor. A ceia nós temos ali, né, o vinho, por exemplo. A confissão de fé fala, né, que o amor de Deus, Cristo é tão presente na ceia quanto os elementos estão na nossa boca. Então, esse vinho é para apontar para Cristo apenas. É apenas apontar. Então, não adianta você apenas experimentar de maneira externa, mas lá dentro, no fundo da sua alma, você precisa experimentar o amor de Cristo. Irmãos, então que Deus nos abençoe. Vamos encerrar. Que nós possamos refletir e meditar sobre isso. O amor dele é melhor do que o vinho. O vinho concede tantos benefícios, né, para a nossa saúde. Imagine, então, o amor de Cristo. Nos concede tantos benefícios espirituais, todas as bênçãos espirituais. Que possamos experimentar este amor que excede todo o entendimento, que é insondável, insondável. Se você nunca experimentou, que você busca experimentar este amor. Ou se você já experimentou alguma vez e recentemente não tem, ore ao Senhor e ele há de responder. Ele vai responder. Como falamos semana passada, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, ele diz, quando me buscar de todo o vosso coração. Como nós precisamos, irmãos, de pessoas assim, de cristãos assim, de igrejas assim, cheias deste amor transbordante, né? E que tenham essa íntima, de cristãos, de pessoas que tenham essa íntima comunhão com Cristo. É disso que nós mais necessitamos hoje, precisamos hoje, e é algo que a igreja, né, tem perdido aí nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 100 anos ou mais. E nós precisamos resgatar isso, um verdadeiro reavivamento espiritual do amor de Cristo em nossas almas, derramado pelo Espírito em nossos corações. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe, abençoe a todos nós. Vamos orar então para encerrarmos. Podemos orar? Vou pedir para o irmão Anderson, tá podendo orar, irmão Anderson?
O irmão Edson puder orar. O irmão Edson também, se puder. O irmão Edson pode participar conosco, né? Então, o irmão Anderson pode fazer uma oração, depois o irmão Edson, nós encerramos. Pode ser? Oremos então, irmãos. Oremos ao Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, bondoso, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui agora, Pai. Perdoe-nos por muitas vezes não corresponder a esse amor, ou por muitas vezes amar outras coisas, gastar tempo com outras coisas, a não ser contigo. Queira nos perdoar, Senhor, e que o Senhor possa nos beijar, que o Senhor possa nos amar, que o Senhor possa mostrar a sua glória, que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, que nos ajude, nos auxilie nesta batalha que é viver neste mundo, meu Pai. Ajude-nos a te amar cada vez mais e mais, meu Deus. Seja nos abençoando, abençoando cada irmão aqui presente, os que não puderam participar, as famílias e parentes aqui representados. Que eu esteja abençoando os nossos familiares, os nossos parentes. Que o Senhor venha trazer a sua salvação. E que o Senhor abençoe sua igreja, sua noiva, os cristãos ao redor do mundo. Nos ajude, Pai, a ter igrejas sérias, bíblicas, confessionais de verdade, para estarmos congregando, para podermos estar tomando a ceia do Senhor. Nos ajude, nos auxilie, Senhor, neste mundo difícil, esteja nos livrando dos nossos inimigos, que o Senhor possa derrotar os seus inimigos, que consequentemente são os nossos inimigos também. Que o Senhor derrube e derrote os inimigos da igreja, do cristianismo, e que sua igreja avance, que o evangelho avance ao redor de todo mundo. Seja conosco, abençoe essa semana que se inicia hoje. Deixo tudo em suas mãos, meu Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Pai, nós queremos louvar ao Senhor, te bendizer, ó Pai, adorar o teu santo nome. Obrigado por esse momento, Senhor, por podermos aqui pensar no Senhor, nas coisas do Senhor, a tua palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, a tua misericórdia. Senhor que é um Deus de amor, uma fonte inesgotável de amor. E assim o Senhor tem demonstrado para conosco, Pai, este tão grande amor, nos salvando, Pai, dos nossos pecados, nos salvando da ira do Senhor, da condenação eterna. Pai, nós reconhecemos isto, nós já temos experimentado isto, mas, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor perdoa os nossos pecados, porque são eles que nos afastam do Senhor. Ó Pai, limpa-nos, purifica os nossos olhos para contemplar a Ti, a Tua glória, e sermos mais e mais atraídos pelo Senhor. Deus, nos ajude a ver os Teus atributos, Deus, toda a Sua santidade, a Sua perfeição, a Tua beleza, ó Pai, Teu caráter santo, Tua glória, Tua justiça, a riqueza que é em Ti, ó Deus, para que assim possamos Te amar mais e mais, ó Deus. Deus, nós clamamos a Ti, possamos experimentar isso, Deus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, experimentar do Senhor. Abençoa-nos assim, porque nós dependemos de Ti para todas as coisas. E muito obrigado, a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos guardou, nos livrou de todo o mal. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso clamor, a Deus, que é feito no nome do Santo
nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa semana a todos. Obrigado por terem participado. Deus abençoe.